Olá a todos e sejam bem-vindos a esta segunda edição do Eurotalks. Connosco temos o professor Dr. Bruno Ferreira Costa, licenciado, mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Escreveu a tese de doutoramento sobre as influências nos contextos económicos, sistemas eleitorais e políticos em Portugal e Espanha entre 2004 e 2011. Também leciona na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Leciona unidades curriculares como o pensamento político e contemporâneo e a história das ideias políticas e ainda é frequentemente comentador convidado nos mídias e meios de comunicação social, abordando questões sobre matéria nacional ou internacional. Caro professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Irei apenas dar uma breve introdução ao tema de hoje, fazendo umas breves considerações sociais, políticas e históricas dos últimos 5 anos que antecederam estas últimas eleições europeias. As últimas eleições de 2019 iniciaram-se com um período de incerteza na Europa, onde se começou com uma instabilidade sobre o futuro do Brexit, também a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, também a pandemia do Covid-19, o conflito na Ucrânia e também a mais recente emergência de inteligência artificial, levando à aprovação histórica do pacote legislativo AI Act e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tendo em conta isto, vamos ver o que é que nos espera no próximo mandato. Caro professor, passo-lhe agora a palavra. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. É um gosto aceitar o convite e estar aqui convosco. Este é um tema que me diz muito, porque foi também um tema inicial e que despertou aquilo que é o meu percurso académico, logo na vertente do mestrado, ou seja, a minha dissertação de mestrado incidiu sobre a abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu, na altura em que a realizei no ISCSP, e, portanto, acompanho com muita atenção e, eventualmente, também aqui com alguns níveis de preocupação, aquilo que são os resultados associados às eleições para o Parlamento Europeu. Eu iria iniciar com uma primeira perspectiva e que remete precisamente para a especificidade das eleições do Parlamento Europeu. As eleições para o Parlamento Europeu continuam a ser consideradas eleições de segunda ordem, ou eventualmente até alguns autores mais audaciosos dizerem que são eleições de terceira ordem. Esta classificação remete essencialmente para os baixos níveis de participação, é um dos critérios para medir as eleições como eleições de segunda ordem, mas o critério essencial, aquele que foi definido pelos autores Reif e Schmidt no final da década de 70, início na década de 80, não está em causa o poder executivo, ou seja, são eleições em que não está em causa o poder executivo. E isso é uma das explicações para as pessoas darem uma menor atenção para estas eleições e não se sentirem tão interessadas ou forçadas a participar neste tipo de atos, neste tipo de ato eleitoral. Por outro lado, são eleições que geralmente são realizadas sempre no mesmo período temporal, ou seja, nos finais de maio e inícios de junho. E obviamente que isto pode parecer para alguns quase senso comum, mas há estudos que vão comprovando que há épocas melhores para realizar atos eleitorais, nomeadamente quando estamos a falar de períodos próximos ao verão, há uma tendência para uma maior abstenção, porque as pessoas têm um conjunto de desafios, de compromissos, de férias, que acabam por as afastar dos atos eleitorais. No contexto de 2024, isso ficou muito evidente, ainda mais evidente no caso português, uma vez que as eleições foram realizadas na véspera do feriado 10 de junho e portanto, muito próximo a períodos normais de pausa por parte das famílias portuguesas. Convém aqui dizer que a data não é marcada pelos governos, é marcada pelas instituições europeias e, portanto, há aqui a necessidade de adaptar a data dentro do intervalo de datas que foi estabelecido, neste caso de 6 a 9 de junho. Por outro lado, pode parecer aqui um preciosismo, mas encontramos autores, eu sou um deles, que prefere o termo eleições para o Parlamento Europeu em vez de eleições europeias, uma vez que o pressuposto de eleições europeias significaria que nós teríamos as mesmas regras aplicadas nos 27 Estados-membros
para eleger os 720 eurodeputados. E o que é certo é que, logo pela data, temos datas diferentes em alguns estados e depois temos, de facto, especificidades em cada estado relativamente a estas eleições para o Parlamento Europeu. Há apenas um princípio que remete ou data de 99, que remete para a obrigatoriedade de fórmulas proporcionais na eleição de eurodeputados. Antes dessa data, nós tínhamos modelos muito próximos, por exemplo, de votações de círculos uninominais, ou pelo menos de eleição maioritária duas voltas, no caso francês, ou de uma votação distinta, no caso britânico, em que os eurodeputados não eram eleitos através de fórmulas proporcionais. Desde 99 isso é aplicado em todos os Estados-membros. E, portanto, houve aqui uma uniformização, pelo menos do ponto de vista do modelo de conversão de votos em mandatos, pese embora as fórmulas eleitorais possam ser diferentes, todas elas são proporcionais. E depois assistimos também a um padrão muito global relativamente à taxa de abstenção nestas eleições. Apesar de tudo, se nós formos analisar a evolução dos últimos atos eleitorais, temos assistido a um pequeno crescimento. Um crescimento que foi mais acentuado em 2019, passamos de 42% de participação para acima de 50%, nestas últimas ficou ligeiramente acima de 51%, portanto continuou a haver aqui um pequeno aumento de participação. No entanto, estamos a falar de valores claramente inferiores a eleições legislativas, a eleições parlamentares, a eleições presidenciais ou mesmo a eleições autárquicas, em que o critério da proximidade é um critério determinante também para promover uma maior participação eleitoral. No entanto, se nós formos analisar a participação eleitoral no quadro dos 27 Estados-membros, temos uma diversidade muito ampla de níveis de participação. E isto resulta naturalmente logo de haver um conjunto de países em que o voto é obrigatório, como por exemplo a Bélgica ou o Luxemburgo, um conjunto de países que realizam o ato eleitoral juntamente com outros atos eleitorais, ou seja, é uma forma, de certo modo, de motivar a participação para as eleições europeias, uma vez que as pessoas se deslocam às urnas para votar também para outros cargos. Reparem que isto aconteceu no caso português em 87, nas primeiras eleições para o Parlamento Europeu, foram realizadas no mesmo dia das eleições legislativas e por isso é que, quando comparamos níveis de abstenção, devemos ter sempre um asterisco nessa eleição de 87. Não houve uma maior participação porque eram as primeiras em que podíamos eleger eurodeputados. Houve uma maior participação porque no mesmo dia as pessoas foram votar para eleger os deputados para a Assembleia da República. E depois temos até, e esta é uma curiosidade que vos trago, temos um conjunto de países que mantêm o voto obrigatório, como por exemplo a Bulgária, o Chipre, a Grécia, no entanto com níveis de participação muito reduzidos, ou seja, a expectativa quando o voto é obrigatório é que tenhamos níveis de participação acima de 80%, acima de 90%. E aqui temos casos muito distintos, a Bulgária com 33% de participação, o Chipre com 58% ou a Grécia com 41%. Isto resulta essencialmente de não bastar existir voto obrigatório. Tem de se verificar qual é a sanção aplicada ao não exercício do voto. E, portanto, se há o voto obrigatório e quase não há sanções aplicadas ao exercício do voto, as pessoas sentem-se naturalmente livres de não cumprir esse dever cívico. No caso português, a participação aumentou e houve aqui uma preocupação do governo anterior e complementada com o governo atual de desbloquear ou simplificar todo o processo eleitoral de modo a garantir que existiam as condições para promover uma maior participação. Aquilo que nós assistimos no dia 9 de junho só é possível em eleições com um círculo nacional único.
ou seja, nós estarmos, só é possível neste momento, obviamente com o avanço da tecnologia será possível no futuro, mas neste momento, uma vez que os 21 eurodeputados são eleitos no Círculo Nacional Único, é indiferente a contabilização do nosso voto. Eu votei, por exemplo, na Covilhã, porque sou eleitor neste momento da Covilhã, mas se estivesse em Lisboa nesse dia, votaria em Lisboa e o cálculo seria exatamente o mesmo. Só há aqui um senão, do ponto de vista do interesse para os politólogos ou para os estudiosos da ciência política, é que se perde um pouco a vertente comparativa relativamente a outras eleições, ou seja, não sabemos se há uma variação de eleitorado e é muito interessante porque tivemos, por exemplo, algumas mesas de voto na zona da Comporta, só uma curiosidade, em que de facto a direita ganhou confortavelmente quando tradicionalmente vence a esquerda nessas mesas de voto. Ou seja, o que é que poderá ter acontecido? Um conjunto de cidadãos a passar férias nessa zona e que votam tradicionalmente à direita a votarem em terras onde o eleitorado é mais de esquerda. E, portanto, perde-se aqui alguma capacidade de vertente comparada e de antecipar inclusivamente, certamente alguns de vocês já estiveram em mesas de voto e vão logo verificar o histórico, ou seja, se nesta mesa de voto o partido A vencer por mais 10%, é provável que a nível nacional esse partido esteja também a vencer as eleições e a formar governo, e esse é o único senão neste momento. Obviamente, com o avanço da tecnologia, será eventualmente possível manter o mesmo padrão. Foi também possível garantir o voto antecipado, e isso parece ser mais transversal a todo o tipo de eleições e, portanto, desbloqueia, obviamente, a possibilidade dos eleitores escolherem em que fim de semana é que pretendem votar. No entanto, continua a haver aqui a questão da especificidade das eleições. Ou seja, se nós formos analisar, por exemplo, alguns inquéritos relativamente ao conhecimento dos cidadãos europeus sobre os seus eurodeputados, aquilo que faz o Parlamento Europeu, a distribuição de responsabilidades entre as várias instituições europeias, os valores são muito baixos e, portanto, há um desconhecimento muito profundo sobre estas dinâmicas e depois, infelizmente, do meu ponto de vista, há uma instrumentalização do poder político nacional daquilo que é o funcionamento das instituições europeias, ou seja, uma penalização ou responsabilização das instituições europeias quando estamos em cenário de crise económica ou quando temos de adotar medidas de austeridade, e depois, quando é o inverso, quando temos políticas muito mais positivas para o eleitorado, há uma valorização excessiva do poder político nacional e um esquecimento daquilo que são os fundos comunitários e daquilo que é o apoio que a União Europeia acaba por dar para garantir precisamente o cumprimento dessas medidas. Estas eleições europeias, as de 2024, ficam naturalmente marcadas por aquilo que já foi referido, ou seja, foram as primeiras eleições para o Parlamento Europeu pós-pandemia, pós-guerra na Ucrânia, e agora ainda o conflito entre o Israel e o Hamas, e portanto nós temos aqui um cenário em que um conjunto amplo ou cada vez maior de pessoas desconfia que o futuro vai ser melhor do que aquilo que foi, por exemplo, a vivência dos seus pais ou da geração anterior. E, portanto, há aqui um conjunto de nuvens muito mais carregadas relativamente às expectativas que um conjunto amplo de cidadãos tem face ao seu futuro, nomeadamente por depois um conjunto de aspectos de política muito mais objetivos, como, por exemplo, a inflação, o custo da habitação, ou seja, há aqui uma teoria que alguns de vocês, ou quase todos, já conhecerão, que é a escolha racional do voto, ou a teoria racional do voto, muito desenvolvida por Anthony Downs na década de 50, e que permite, digamos, que o eleitor escolha muito mais com o bolso, muito mais com a avaliação que faz da sua situação económica do que propriamente com as questões ideológicas ou com outro tipo de avaliação que possa fazer dos atores políticos.
No entanto, outra ressalva, antes de entrarmos na análise mais objetiva dos dados, hum, é uma falácia quando vos apresentam a ideia de que as eleições europeias servem para dar um cartão amarelo ou um cartão vermelho ao governo. Porque, de facto, antes destas eleições, em 8 atos eleitorais, 4 foram ganhos pelo partido que estava no governo, 4 foram ganhos pelo partido que estava na oposição. E, portanto, isto remete muito para a análise do contexto político, do contexto económico, das novas lideranças que surgem nos partidos da oposição e se vêm ou não com força para serem precisamente uma alternativa viável ao poder que está em exercício. E estas eleições, por exemplo, do ponto de vista até do tempo, poderiam ter dado uma vitória ao partido que está no governo, porque ainda existe aquele período de lua de mel relativamente ao início de funções. Obviamente que alguns autores ou alguns analistas consideram que esse período de lua de mel não existe em virtude da atual composição parlamentar, que impede naturalmente que o governo possa avançar com legislação e o apoio da Assembleia de um modo mais confortável que outros governos, mas neste caso concreto seria abusivo, do meu ponto de vista, dizermos que o eleitorado penalizou o governo e que por isso deu uma vitória ao Partido Socialista nas eleições para o Parlamento Europeu. Parece-me que essa seria uma análise muito esticada do ponto de vista daquilo que é o resultado destas eleições, até pelos níveis de abstenção que continuam a ser muito significativos neste caso. Em Portugal votaram cerca de 36,5%, 37% dos eleitores inscritos. Agora, havia uma expectativa que não se confirmou relativamente a estas eleições para o Parlamento Europeu. Havia uma expectativa muito significativa de nós termos um reforço muito significativo ou muito considerável dos partidos mais à direita do Parlamento Europeu. Ou seja, havia aqui um conjunto de sondagens, de ambiente político, mediático, de que estas duas famílias políticas, os conservadores e reformistas europeus e o Identidade e Democracia, pudessem ter um crescimento muito considerável, ou seja, muito acima, levando à retirada de uma maioria por parte das outras 3 grandes famílias políticas europeias. E isso não se verificou. Portanto, as 3 principais famílias políticas europeias, ou as 3 principais até 2024, continuam a ter capacidade para formar, se entenderem, uma maioria clara que lhes permitam, nesta fase inicial, aprovar, por exemplo, o nome do próximo ou da próxima Presidente da Comissão Europeia, aprovar a Comissão, aprovar o Orçamento. Estamos a falar do Partido Popular Europeu, onde se inclui o PST e o CDS, que teve uma vitória clara nestas eleições e foi a única família política europeia a eleger em todos os 27 Estados-membros, e essa é uma curiosidade também. Portanto, mesmo os socialistas não conseguiram eleger representantes em todos os 27 Estados-membros. Depois, a segunda família, a Aliança dos Progressistas, Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, e os liberais com o nome Renew, em que o principal, ou o nome mais conhecido, acaba por ser o presidente francês Emmanuel Macron. No entanto, isto, de certo modo, não pode descansar aqueles que estariam já à espera de uma maioria ou de uma conjugação de resultados que desse uma maioria a estas 3 famílias políticas europeias. Porque, de facto, se nós analisarmos depois um conjunto específico de países, nós temos um crescimento considerável e um posicionamento muito considerável dos partidos políticos, dos conservadores e reformistas europeus. Convém dizer que pós-eleições é a família política que tem conseguido crescer mais, ou seja, agregar novos partidos e novos eurodeputados, porque de facto um conjunto muito amplo de eurodeputados neste momento ainda não tem família política. Neste momento estamos a falar de cerca de 90 eurodeputados,
45 que são até eurodeputados de continuidade e que já não estavam inscritos em nenhuma família política, e 45 novos eurodeputados que ainda não se posicionaram relativamente às famílias políticas europeias. No entanto, os conservadores e reformistas, à boleia do resultado de Giorgia Meloni, conseguiu de facto um crescimento e neste momento ultrapassou os liberais e é a terceira família política no Parlamento Europeu. Convém aqui dizer que esta é uma família política europeia que anteriormente, com os conservadores britânicos, tinham um papel mais relevante e que está agora a tentar recuperar. Principalmente por esta posição de Meloni pró-União Europeia, pró-NATO, muito favorável à Ucrânia e, portanto, de certo modo desmistificou aqui ou diminuiu aqui um conjunto de receios junto de alguns líderes políticos europeus face a este resultado. E depois temos um crescimento muito ténue do Identidade e Democracia, em que a figura eventualmente mais conhecida varia entre Marine Le Pen e o Geert Wilders da Holanda, em que de facto o crescimento ficou um pouco aquém daquilo que alguns indicadores apontavam. E é nesta família política europeia que está precisamente também o Chega neste momento. Convém dizer apenas para um esclarecimento das regras, para formar uma família política europeia é necessário neste momento, com a atual composição, termos 23 eurodeputados que representem pelo menos um quarto dos países da União, ou seja, 23 eurodeputados oriundos de pelo menos 7 países. Se isto for alcançado, estão criadas as bases para criar uma família política europeia no Parlamento Europeu. E isto permite ter mais tempo de antena no hemiciclo, permite aceder a fundos do Parlamento Europeu, portanto há aqui várias vantagens e há aqui também algumas movimentações, por exemplo, de Viktor Orbán, para eventualmente medir se consegue ou não criar uma nova família política europeia ou se, de certo modo, terá de se encaixar numa família política europeia já existente. Agora, a principal consequência destas eleições, do meu ponto de vista, foi, apesar de tudo, uma redução muito significativa do peso dos verdes, e aqui os verdes muito penalizados em países como a França e a Alemanha, e com resultados mais simpáticos no norte da Europa. Portanto, mesmo os padrões de ação e de comportamento eleitoral do eleitorado são muito distintos. Temos, de facto, aqui uma direita mais radical a crescer bastante em países como França, em países como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, mesmo aqui ao lado, Espanha, Portugal, face às eleições de 2019, com muito maior força. No entanto, os partidos congêneres destes partidos, por exemplo, no norte da Europa, ficaram claramente aquém daquilo que algumas sondagens apontavam. E isto pode estar associado também, e esse é um ponto interessante, que futuros estudos podem ou não comprovar, portanto é uma hipótese que eu lanço, devido ao facto de alguns destes partidos terem agora responsabilidades governativas. Ou seja, mesmo na Suécia e na Finlândia, partidos da direita radical que foram chamados a fazer parte do governo podem neste momento não estar a conseguir captar o voto de protesto, porque neste momento são parte da solução governativa. E alguns políticos defendem precisamente isso, ou seja, trazer para o arco da governabilidade e o arco das responsabilidades partidos mais extremistas, para os obrigar também, de certo modo, a serem responsabilizados pelas políticas públicas seguidas. Obviamente que este é um caminho, eu diria, de certo modo perigoso para alguns, desafiante para outros. No entanto, esta é uma linha de investigação que, em relação
nomeadamente à Finlândia, à Suécia, onde estes partidos fazem parte das coligações de governo, tem de ser explorado, tem de ser estudado para perceber se um partido de contestação, de oposição, quando está a exercer funções de governo, se essa sua capacidade de atração de um determinado eleitorado acaba por ser penalizada e, portanto, acaba por se esvaziar essa capacidade de atração desse eleitorado. No entanto, se nós analisarmos os resultados transversais, nós temos aqui agora uma manutenção da maioria destas três famílias políticas, com o primeiro passo, como vocês devem estar a acompanhar, a ser precisamente a escolha das três figuras que vão liderar a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, peço desculpa, para não confundir aqui os três conselhos, o Conselho Europeu e precisamente o Parlamento Europeu, a presidência do Parlamento Europeu. E há o cargo de alto representante também para a política externa. Portanto, as quatro posições. A mim parece-me que, apesar de tudo, a posição mais fácil de ser negociada é precisamente a posição de Roberta Metsola, a atual presidente do Parlamento Europeu. Uma vez que os outros três cargos estão muito associados ao peso dos resultados eleitorais, estão muito associados a interesses político-estratégicos e há aqui também já algum movimento quando se fala, por exemplo, do nome de António Costa, que parecia ou parece muito consensual, há, apesar de tudo, aqui algumas reservas de alguns países do norte da Europa e do Báltico relativamente às posições de António Costa sobre o futuro do alargamento da União Europeia. Isto não quer dizer que estejamos a associar António Costa a uma posição de rejeição do alargamento. São posições de maior cautela relativamente ao alargamento, ou seja, de step by step, passo a passo, e também relativamente às expectativas, ou seja, uma das questões do futuro da União Europeia passa por decidir os timings do alargamento. E pode ser complexo para a União Europeia assumir timings mais céleres em relação à Ucrânia ou à Geórgia, do que, por exemplo, em relação aos países dos Balcãs, que já são candidatos há alguns anos e, portanto, estão na expectativa de entrar na União Europeia há muito mais tempo. E, portanto, a Macedónia do Norte, o Montenegro, a Sérvia, apesar das posições um pouco eurocéticas de parte do seu eleitorado, estes países têm a expectativa de entrar no projeto europeu antes da Ucrânia e da Geórgia. Todas estas posições vão ter de ser negociadas, mas o Parlamento Europeu ganha aqui um especial relevo na questão da Presidente da Comissão Europeia e da aprovação da Comissão, uma vez que não basta os países, os líderes europeus, consensualizarem a escolha, por exemplo, ou a manutenção de Ursula von der Leyen, é o Parlamento Europeu que terá a última palavra. E por isso é interessante se verificar a aproximação, ou pelo menos o diálogo mais aberto entre von der Leyen e Giorgia Meloni. Ou seja, von der Leyen não excluiu totalmente algumas negociações. E esse é o outro pilar nesta distribuição de cargos nas próximas semanas, nos próximos dias. Há aqui alguma pressão desta família política, dos conservadores e reformistas europeus, de garantir, se não um desses quatro cargos, garantir uma vice-presidência da Comissão e garantir eventualmente um comissário específico, ou na área das finanças, ou na área da imigração, e, portanto, a negociação pode não passar necessariamente pelo Presidente do Conselho Europeu, pela Presidente da Comissão Europeia ou pelo Alto Representante para a Política Externa. A negociação pode passar já por lugares abaixo desses. E, portanto, nós temos aqui uma nova composição
do Parlamento Europeu, e temos aqui também um impacto muito interessante quando se diz que as eleições para o Parlamento Europeu têm pouca relevância. Grande parte da legislação nacional é uma legislação que é aplicada, mas que é totalmente influenciada pela legislação europeia. E, portanto, o que existe é a aprovação dessa legislação no Parlamento Europeu e depois há uma transposição da legislação para a ordem nacional. E, portanto, tem aqui essa relevância. Por outro lado, tem aqui uma relevância muito significativa do ponto de vista da aprovação do orçamento da União Europeia. E essa é uma das questões, um dos pilares centrais relativamente à posição de cada país e relativamente aos pacotes associados de financiamento, a política agrícola comum, o contributo que alguns países dão a mais para a União Europeia, a necessidade de negociar aqui um conjunto de redistribuição de apoios em virtude de novos países ou novos programas comunitários de apoio com a entrada de novos países. O pacto que foi muito batido na campanha nacional para as migrações e, portanto, há aqui uma relevância muito significativa do Parlamento Europeu. Mas há outra relevância e que ficou evidente na noite eleitoral, que é o impacto que as eleições podem ter na estabilidade da política nacional ou dos governos nacionais. E o caso mais evidente foi, naturalmente, o caso francês, com a convocação de eleições antecipadas. E, portanto, nós teremos já neste mês, e isso é também uma lição, eventualmente, para o caso português, que demoramos 6 meses a organizar umas eleições, obviamente, para permitir, em primeiro lugar, a aprovação do orçamento, em segundo lugar, para não ser em período de festas ou pós-Natal, pós-Ano Novo, em terceiro lugar, para permitir que o partido que iria eleger um novo líder desse tempo para a afirmação dessa nova liderança. No caso francês, as eleições foram a 9 e no dia 30 teremos eleições. Obviamente que, no caso português, nós teríamos sempre de respeitar aqui alguns limites constitucionais para a marcação das eleições. Não é possível marcar na semana seguinte. No entanto, temos aqui um impacto claro, ou seja, o resultado das eleições, no caso francês, foi tão evidente que, ou por estratégia, ou por o assumir de responsabilidades, Emmanuel Macron acabou aqui por marcar a antecipação das eleições, o que vai permitir uma campanha muito assente, precisamente nesta dinâmica entre opostos. Uma dinâmica muito polarizada, até pela coligação que já foi assumida dos verdes, socialistas, Partido Comunista francês e a França Insubmissa de Mélenchon, e uma coligação liderada pela União Nacional, Rassemblement Nacional, de Bardella, Marine Le Pen. Portanto, nós temos aqui impacto também sobre a ordem política nacional. E também verificamos isso no caso belga, embora também tenham ocorrido outras eleições no mesmo dia, no caso belga, para justificar o assumir também a necessidade de novas negociações para a afirmação de um governo, e só não houve no caso alemão, porque apesar de tudo houve aqui um esforço muito grande de não avançar com uma moção de censura ou uma moção de confiança por parte do governo, porque senão poderíamos ter tido também aqui um caso de antecipação de eleições, no caso alemão, em virtude dos baixos resultados do SPD. Portanto, nós temos aqui uma nova configuração, mas que não foi tão alterada, não houve uma mudança tão drástica face às expectativas e que permite encarar aqui uma manutenção de chapéu relativamente àquilo que são as prioridades da União Europeia, nomeadamente a agenda digital, a questão da agenda verde, aqui a questão precisamente da dinâmica, e este é um tema que se calhar é mais divergente na vossa geração. Na minha, se calhar também, podemos debater isso depois, que é a questão da prioridade à questão da segurança e ao reforço da percentagem
do produto interno bruto para o setor da área da defesa, para o setor da área da segurança, o cumprimento das metas orçamentais ou percentuais do orçamento nacional para a NATO também, ou seja, há aqui um novo ambiente securitário na União Europeia que não existia em 2019. Isso é evidente. E isso é mais evidente nos países do leste europeu, que fazem fronteira com a Rússia, fazem fronteira com a Ucrânia ou que estão próximos do conflito, do que é evidente, por exemplo, no discurso, no debate que existe no contexto nacional. Embora me permita também aqui, e eventualmente para terminar aqui esta apresentação inicial, eu preferi não trazer PowerPoints porque de facto acho que se perde muito também na dinâmica associada aqui a uma apresentação tão estruturada ou orientada. Grande parte destes resultados poderão ter uma segunda leitura quando nós tivermos o resultado das eleições norte-americanas. E, portanto, há aqui um caminho que está delineado e que permite manter alguma da estrutura e do caminho europeu, embora me pareça que os partidos que têm tido responsabilidades governativas devem repensar algumas áreas sectoriais, a defesa, a segurança, a imigração, a questão da distribuição de recursos, porque é isso que depois vai bater nas próprias campanhas eleitorais e, portanto, que são preocupações centrais por parte dos eleitores. No entanto, enquanto não houver aqui uma mudança clara do ponto de vista dos governos por outros alinhamentos político-ideológicos, o resultado destas eleições para o Parlamento Europeu, apesar de tudo, permite manter alguma estrutura ou alguma linha que tem sido seguida pela União Europeia nos últimos anos. No caso português, aquilo que me parece evidente é que nós temos uma ocupação de espaço por parte de novas forças políticas à direita, Iniciativa Liberal e Chega. Eu, no pós-eleições, fui um dos poucos que, de certo modo, não assumi publicamente, em termos de análise, de comentário, que era uma derrota do Chega, ou seja, é uma derrota considerando as expectativas, é uma derrota considerando aquilo que é o discurso público de André Ventura, mas comparando eleições, passaram de 0 para 2 eurodeputados e mais importante do que isso, na leitura que eu acho que se deve fazer, é qual é a percentagem daquele eleitorado do Chega, cerca de 400 mil votos, que se tornou um eleitorado fixo, ou seja, que se tornou um eleitorado do partido e não só de contestação ou de momento ou de André Ventura. E, portanto, face às expectativas, ficou abaixo, porque havia aqui uma ordem de expectativa por parte do partido de ter 4, 5 eurodeputados, tiveram 2. A Iniciativa Liberal, do meu ponto de vista, muito beneficiada pelo seu cabeça de lista, pelo grau de notoriedade no eleitorado de centro-direita, mas também pela dinâmica com que realizou a campanha eleitoral e algo que também deve levar a algum estudo por parte dos politólogos, se estamos a assistir a um esvaziamento progressivo dos partidos mais à esquerda, ocupados por uma determinada agenda do Partido Socialista, uma vez que os resultados tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Comunista Português como do PAN, por exemplo, o LIVRE foi aqui um pouco a exceção, revela uma menor capacidade de atração do eleitorado. No caso do Partido Comunista Português, essa é uma linha contínua, sucessiva e, portanto, o resultado das eleições nacionais acabam também por não ter tanto impacto na ordem nacional, porque, do meu ponto de vista, os resultados acabaram por ser satisfatórios tanto para o PS, que ganha as eleições, como para a AD, que
tem um resultado em termos percentuais ligeiramente acima das eleições legislativas e que tem um resultado também que permite, digamos, a Luís Montenegro, ao primeiro-ministro, justificar a aposta num candidato fora das lides político-partidárias, mas dentro do mainstream televisivo e mais novo, e permite manter a mesma narrativa política. Portanto, não há aqui uma derrota para além do resultado eleitoral por parte da AD. E, portanto, no contexto português, estes resultados acabaram por caber muito até nas expectativas das várias forças políticas, sem grande alteração e, acima de tudo, porque é que eu acho que o resultado terá agradado a Luís Montenegro e à AD? É que estes resultados não motivam nenhuma força política a querer eleições antecipadas. Ou seja, se tivesse havido um resultado, uma vitória clara do Partido Socialista, de 4, 5 pontos de diferença, se tivesse havido um resultado do Chega de 4, 5 eurodeputados, se tivesse havido a esquerda a subir também e a poder ocupar novamente um espaço de oposição mediático nas ruas, isto poderia levar a alguma pressão ou alguma movimentação para um cenário de eleições antecipadas. Obviamente não podemos fazer futurologia, mas pelo menos essa vontade ficou um pouco mais estagnada face àquilo que tinha sido um conjunto de discursos acentuados nas semanas anteriores às eleições para o Parlamento Europeu. E essa, eventualmente, terá sido a vitória de Luís Montenegro, ou seja, não perder por muitos, não ver ninguém a cantar vitória, à exceção de um partido que eventualmente poderá ser um futuro aliado, a iniciativa liberal, e permitir, digamos, jogar uma cartada relativamente ao orçamento de um conjunto de medidas que têm sido aprovadas, poderem estar cabimentadas no próximo Orçamento de Estado e, de certo modo, estas eleições europeias terem tido apenas no contexto português o impacto de serem o reflexo da nova configuração político-partidária em Portugal. E terminaria aqui esta minha primeira intervenção, abrindo espaço, naturalmente, para estar ao vosso dispor para debater ou para responder mais diretamente a questões que possam colocar. Ou seja, quem consegue dominar estas novas narrativas de comunicação ganha automaticamente um espaço que outros partidos depois demoram muito tempo para recuperar. O caso espanhol que referiu é muito interessante, não do meu ponto de vista pelo Vox, que tem uma percentagem acima de 2019, mas não há aqui uma explosão de apoio eleitoral ao Vox, mas aquilo que fez um novo partido, em Espanha também é muito fácil criar um partido, convém dizer. Em Espanha são necessárias 2 assinaturas mais a assinatura do proponente principal, portanto 3 assinaturas para criar um partido. Esta é só a título de curiosidade, para verificarmos a dimensão do número de partidos registados em Espanha, que são mais de 4.000. No contexto português, para criar um partido, temos de ter 7.500 assinaturas. Qual é a diferença apenas? É que o partido, para ir a eleições em Espanha, tem de recolher sempre assinaturas para ir ao ato eleitoral, enquanto que no caso português, recolhidas as 7.500, vai a todas as eleições sem ter necessidade de recolher novamente essas assinaturas. Mas em Espanha foi criado um partido que se designa Se Acabou la Fiesta, The Party's Over, e que obteve 2 ou 3 eurodeputados. Este partido não teve qualquer palco nos mídias tradicionais. Este partido viveu do X e do TikTok e conseguiu, nestas plataformas, ter o espaço suficiente para conseguir mobilizar eleitorado. Agora, o que é que se está a passar do meu ponto de vista nos países que referiu, onde há um crescimento mais acentuado destes partidos? Convém também não colocar tudo no mesmo saco, porque são de facto realidades distintas. O caso alemão, nós temos uma divisão Muro de Berlim. E, portanto, temos uma percentagem muito forte na AfD no leste europeu, que é uma zona que, por exemplo, em virtude
da divisão das duas Alemanhas, nunca teve um ambiente multicultural, nunca teve uma vaga de imigrantes muito significativa e, do ponto de vista até cultural, religioso, étnico, muito distinta. E isto está a provocar alguma celeuma junto de uma população que é uma população conservadora e que encontrou naquele discurso um discurso que vai ao encontro das suas preocupações. Aquilo que nós assistimos depois em Itália, do meu ponto de vista, é uma substituição das direitas. Ou seja, a direita Meloni a substituir o espaço da direita moderada, que era a direita que era, de certo modo, representada por Berlusconi e pelo seu partido. Portanto, a direita que está no Partido Popular Europeu. E repare que Meloni tem uma campanha muito forte. Ela é a própria cabeça de lista às europeias, essa é uma tradição em Itália, e de certo modo o seu governo acaba por ser validado também com este resultado nas eleições ao Parlamento Europeu, mas tem uma campanha muito forte anti-sistema, mas que depois procura no exercício das suas funções alinhar a narrativa com outros primeiros-ministros, com outros governos, com um palco internacional em que se assume, como eu referi há pouco, grande defensora da NATO, grande defensora da Ucrânia e, eventualmente, das mais claras na defesa da Ucrânia do ponto de vista da narrativa e do discurso que é utilizado. O caso que eu colocaria aqui como maior destaque de preocupação é eventualmente o francês, porque de facto há uma divisão total na sociedade neste momento. E é uma divisão que vai caminhar para uma polarização e para um caminho entre duas opções. E isso já estava previsto nas últimas eleições presidenciais, quando Macron venceu, mas Le Pen foi altamente competitiva. Sem Macron na jogada e sem, porque é um partido também recente, sem o partido ter conseguido criar nomes que pudessem ser os sucessores barra herdeiros de Macron no palco político francês, os dois polos mais fortes são precisamente a direita mais radical ou a esquerda mais radical, assumida por Mélenchon. E, portanto, nós vamos verificar, agora aqui com as esquerdas unidas e com Marine Le Pen, eventualmente um país verdadeiramente dividido, com a questão da imigração, com a questão da religião e com a questão da substituição geracional a serem temas centrais de campanha. Mas convém aqui eu dar-vos só esta nota. Não sei se é por acaso ou não, mas não veio na melhor altura a Comissão Europeia ter decidido iniciar um procedimento por déficit excessivo à França em período pré-eleitoral. Ou seja, num país que tem já níveis de desconfiança e de euroceticismo, que recusou o Tratado Constitucional, quando foi designado Tratado Constitucional, e por isso é que avançamos para o Tratado de Lisboa, e com uma Marine Le Pen e um Bardella claramente a assumir, não é uma narrativa de destruição da União Europeia, é uma narrativa de alteração da forma como a União Europeia funciona. Portanto, mesmo estes movimentos mais extremistas mudaram a sua estratégia. Não é destruir a União Europeia, é alterar a União Europeia por dentro. Ou seja, ganhar peso institucional para mudar o funcionamento das instituições. Ter um procedimento de déficit excessivo a 15 dias ou a 10 dias das eleições e isto ser notícia, vai, de certo modo, acicatar os ânimos, embora de facto os resultados sejam também imprevisíveis, porque, como nós sabemos, as eleições são a duas voltas e na segunda volta nós vamos verificar qual é o peso destes dois grupos e onde é que se irá posicionar, por exemplo, o eleitorado Macron, o eleitorado do En Marche,
para verificar se se consegue aqui alguma maioria ou se teremos novamente um Parlamento francês sem maioria, e isto levará a muita instabilidade nos próximos anos, até pelo contexto internacional que vivemos na Europa. Muito obrigada, professor. Passaria então agora, o microfone para os participantes fazerem as questões que quiserem. Ninguém quer fazer algum tipo de questão? Ou mesmo algum comentário, alguma reflexão, porque Podem usar eh, também o chat dos comentários para fazer, à vontade. Eu posso fazer uma primeira questão, que é sobre a geopolítica multipolar, como a atual, entre a União Europeia, os BRICS e os Estados Unidos. Que conclusões podemos tirar sobre a manutenção dos líderes autocráticos e a renovação dos líderes democráticos por líderes híbridos? Eh, E se podemos falar do efeito de contaminação desta autocracia global na União Europeia. muito obrigado, Bernardo. É uma questão bastante complexa e que daria aí uma tese de doutoramento. Mas eu iria eventualmente um pouco atrás. Eu tive a oportunidade de escrever um livro em 2019, que é o Quo Vadis Europa, entre a encruzilhada europeia e o romantismo e o pragmatismo político. Entre a encruzilhada europeia e o pragmatismo político. E uma das minhas questões prende-se com a ausência de verdadeiras lideranças na Europa. Ou seja, nós, ao longo do projeto europeu, quem gosta de estudar a União Europeia, a história da União Europeia, verifica que tivemos sempre nomes que foram empurrando, avançando, desafiando a ordem internacional para colocar a Europa no centro do debate. E tivemos nomes que fizeram, inclusivamente, algo que era considerado impensável, que era ter os derrotados da Segunda Guerra Mundial a fazerem parte da criação do projeto europeu, porque se percebeu que se não fossem incluídos, nós teríamos eventualmente um cenário de grande instabilidade na Europa nos anos subsequentes. Hoje em dia, eventualmente Angela Merkel foi aquele nome mais recente que conseguiu dar essa dinâmica de visibilidade à Europa, à União Europeia. Aquilo que nós temos é a necessidade da União Europeia repensar o seu papel nessa ordem internacional que o Bernardo referia e, de certo modo, ganhar um espaço próprio e de autonomia, ou seja, não estar sobre o chapéu dos Estados Unidos, e isso é muito complexo. Porquê? Porque, de facto, nós temos 27 países com 27 realidades políticas, geoestratégicas, económicas, associadas aos acordos comerciais, associadas a vertentes históricas. Veja-se o caso português, que temos esta dimensão tripla, uma dimensão europeia, uma dimensão atlântica e uma dimensão lusófona. Isto aplicado a 27 países é, de facto, uma mescla muito distinta e muito complexa. No entanto, com a afirmação de lideranças autocráticas no mundo, com uma instabilidade muito grande e uma imprevisibilidade muito grande no contexto das eleições norte-americanas, independentemente de quem for o presidente eleito. Aquilo que se espera é que a União Europeia pudesse apresentar uma solidez de projeto e uma liderança de um espaço no mundo, associado nomeadamente à questão dos valores democráticos, à questão dos direitos humanos. No entanto, nós vamos assistindo não só a vários retrocessos do ponto de vista da qualidade da democracia em vários países europeus, se analisarmos os diversos rankings que medem a qualidade da democracia, mas vamos assistindo ainda mais. É uma instabilidade dos governos, ou seja, os governos a terem uma menor duração, a uma maior polarização do espectro político-partidário em vários países e, portanto, uma dificuldade de afirmar uma linha que seja única, e depois, eventualmente, aquele cargo
que foi criado com o Tratado de Lisboa, do alto representante para a política externa e de segurança da União, que era o objetivo de ter uma União Europeia a falar a uma voz, ou pelo menos com uma força clara, de certo modo nunca se concretizou, do meu ponto de vista. Seja pelos nomes que foram escolhidos, a Catherine do Reino Unido, a primeira, depois Federica Mogherini em Itália, antes, agora Josep Borrell. O que é certo é que nós tivemos vários episódios ao longo dos últimos anos, ao longo da última década, em que verificamos que não foi possível encontrar esse consenso. Num momento em que a União Europeia tem também de definir, e parece-me que o único que tem chamado publicamente um pouco a atenção para isso é verdadeiramente Emmanuel Macron, não sendo eu um grande fã de Emmanuel Macron, mas é que Europa queremos construir. E esta questão das dinâmicas alargamento versus aprofundamento, estas dinâmicas de uma Europa a 2 ou 3 velocidades, estas dinâmicas de uma Europa a determinar qual é o seu espaço, não geográfico, porque esse até é mais ou menos fácil de determinar, mas o seu espaço político, do ponto de vista de os países terem o mesmo entendimento relativamente não só àquilo que é a democracia no contexto europeu, como aquilo que é o papel da Europa ou da União Europeia num contexto global. Nós não podemos ter, do meu ponto de vista, para o fortalecimento do projeto, países que criticam um regime, por exemplo, em África, e outros países que são os grandes parceiros económicos desse regime em África. E, portanto, há aqui a necessidade também de encontrar os patamares mínimos de entendimento ou de consenso relativamente àquilo que é o projeto europeu. E parece-me que eventualmente estamos a caminhar muito rapidamente sem ter bases verdadeiramente assentes daquilo que é a base do projeto europeu. Porque reparem, se já é difícil encontrar consensos com 27, se todos os países são candidatos a aderirem, temos mais de 32, 33 países na União Europeia, e mais do que isso, por exemplo, quando se fala de abandonar a questão da unanimidade em determinadas matérias, isto vai levar, naturalmente, a sentimentos de rejeição absoluta do projeto europeu, porque há países que entendem a questão da unanimidade como o último espaço de soberania, ou seja, nós estamos no projeto, mas na última decisão podemos bloquear. E há quem entende que este bloqueio é, de facto, uma pedra no sapato de qualquer crescimento ou evolução do projeto europeu para outra dimensão. E, portanto, a União Europeia tem de voltar a ter aqui essa capacidade de voz e de afirmação no contexto internacional, de produzir lideranças muito mais fortes, muito mais capazes, muito mais dialogantes. E há pouco, quando questionavam também sobre, repare, mesmo quando se fala no nome de António Costa, um dos aspectos que é apontado como uma mais-valia é a sua capacidade de diálogo. Ou seja, António Costa é um dos nomes preferidos de Orbán, e ao mesmo tempo é um dos nomes preferidos de Macron. Portanto, esta capacidade de conseguir dialogar com diferentes realidades e acomodar na União Europeia diferentes realidades políticas que podem ser momentâneas ou podem ser de um modo mais transversal, ou seja, termos uma população num determinado país que durante uma geração tem algumas reservas em relação a determinadas medidas do projeto europeu, mas que se sente europeia. Eu não tenho dúvidas que se houvesse um referendo na Hungria, a maioria da população seria claramente pró-União Europeia e jamais votaria pela saída da União Europeia, porque os índices são de grande apoio à União Europeia, mas ao mesmo tempo são de exigência face às expectativas. Reparem que uma das questões em relação à UE é sempre gestão de expectativas. O grande alargamento de 2004 produziu, nos 10 países que entraram
e depois nos 3 subsequentes, Bulgária, Roménia e Croácia, produziu o quê? Uma expectativa de progresso imediato, de crescimento imediato, de aumento salarial imediato. Quando isto não é concretizado, obviamente que as expectativas saem goradas e cresce um ambiente de insatisfação, não necessariamente em relação ao projeto europeu, mas em relação às lideranças europeias e à capacidade das lideranças europeias darem resposta a estes desafios, e neste momento temos esses principais desafios: o alargamento, a questão securitária e a questão da imigração. Eu acho que estes são 3 temas centrais. Obviamente que há aí um tema transversal, que é o tema da questão económica e da qualidade de vida, porque a avaliação que é feita, como eu referi há pouco, a avaliação que é feita dos governos ou do projeto europeu está muito assente à comparação que nós fazemos, como é que vivíamos há 5 anos, como é que vivemos agora. E se estivermos com melhor qualidade de vida, vamos avaliar de um modo mais positivo o projeto e as suas lideranças. Muito obrigada. Acreditando que mais ninguém tem questões, iria perguntar se o professor tem mais alguma última consideração sobre as eleições nos próximos meses, antes de terminar. A última consideração, eu diria que este é um ano muito interessante, 2024, mais de metade da população mundial vai a votos. Obviamente que isto está muito assente também no facto da Índia ter processo eleitoral em curso, mas temos muitas eleições a decorrer, e não é por acaso que na primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira de novembro, é esta a regra das eleições norte-americanas, a primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira de novembro, que essas eleições levam a que pessoas que gostam de ciência política, de relações internacionais, passem a noite acordados a ver os resultados eleitorais numa eleição de outro país. E, portanto, parece-me que esse vai ser o ponto central do ano de 2024, e obviamente teremos de analisar com muita atenção, porque de facto, não havendo nenhum imprevisto, e esses imprevistos podem acontecer até pela idade dos candidatos, mas não havendo nenhum imprevisto, nós teremos um confronto entre Biden e Trump, e portanto isso poderá ter um impacto muito significativo na estabilidade das relações dos vários países no contexto internacional e inclusivamente naquilo que será o posicionamento de Vladimir Putin em relação à sua pretensão de ocupar parte significativa da Ucrânia e em relação ao papel da NATO como uma liderança menos receptiva a um investimento maciço na Ucrânia. Portanto, acompanhar com atenção as eleições norte-americanas, e certamente teremos também um pós-verão quente em Portugal com a questão do Orçamento de Estado, mas eventualmente aqui terão certamente também a oportunidade noutros debates de analisar essa luta interna que teremos pela frente, e mais uma vez parabéns pela iniciativa e pela dinâmica. Muito obrigada por este tempinho que esteve connosco. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde, obrigado.